Oi, gente, tudo bem? Estou preparado para mais uma aula de Química. A aula de Química de hoje vai ser mistura de soluções. Quando a gente fala em misturas, a gente sabe que o nome já diz, né? Eu vou pegar duas coisas e vou misturar, né? Nesse caso aqui, eu vou pegar duas soluções. Vou pegar uma solução que eu vou chamar aqui de 1, chamar aqui uma solução 2. E vou produzir uma nova solução, que eu vou aqui chamar de solução 3. E essa solução 3 vai depender do que existe aqui, do que existe nessa outra solução. Bom, quando eu misturo essas soluções, ela pode ter aqui ó, o mesmo soluto e o mesmo solvente. Ou então ela pode ter o quê? O soluto diferente e o mesmo solvente. A gente está trabalhando aqui como solvente sempre a água. Bom, eu tenho duas possibilidades, mesmo soluto ou soluto diferente. Mas o soluto diferente ainda abre para duas possibilidades. E quando eu misturar dois solutos diferentes, eles podem reagir entre si ou não reagir. Se for totalizar aqui as possibilidades, eu ia ter uma possibilidade aqui, duas aqui e três aqui. A gente vai estudar todas essas possibilidades de mistura de solução. Bom, quando eu faço uma mistura, nesse caso aqui a gente vai estudar primeiramente o mesmo soluto, eu vou chegar na seguinte hipótese. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho uma solução 1 e aqui uma solução 2. Essa solução 2 aqui eu vou chamar de solução linha. E uma solução final que vai ser a soma da solução normal mais solução linha. Tranquilo isso aí? Bom, a gente sabe que uma solução vou ter um soluto e um solvente, ou então o volume da solução. No caso aqui, ó, meu soluto, vou chamar de M1, vai ser o açúcar. E o volume da solução aqui, ó, tá em ml, né? Vai ser 200 ml. Na segunda solução, tudo que tiver linha vai ser referente a essa segunda solução. Então, vou ter um M1 linha, que é a massa do soluto dessa solução. E aqui eu vou ter um volume linha, que é o volume dessa solução, né? Bom, a solução final é o quê? É a soma das duas soluções. Então, se eu tiver um volume inicial aqui da solução 1, 200, e da solução linha, 500, o volume final vai ser a soma desses volumes. Aqui eu vou ter um volume final. E esse volume final está representado aqui por essa alternativa B aqui embaixo. O volume final vai ser igual ao quê? Volume da solução mais volume da solução linha. E a massa final é a mesma coisa. Vai ser o quê? A massa dessas duas soluções, do soluto dessas duas soluções. Como representado aqui. A gente sabe que a fórmula da concentração comum é o quê? Massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Observa aqui, eu tenho a massa do soluto em gramas. E tem o volume da solução que eu posso transformar para litro, né? Então, se eu tenho essas duas unidades aqui, eu posso calcular o quê? A concentração. A mesma coisa aqui, eu posso chamar aqui de concentração linha. Tudo que tiver linha é referente a essa solução 2. E, por final, aqui uma concentração final, que eu vou representar aqui por F, CF. Bem, vamos aprender agora a deduzir a fórmula da mistura, que nada mais é que uma média ponderada. Bom, vamos ver aqui a sacada. Se eu for reorganizar essa fórmula aqui, ó, eu posso representar ela da seguinte maneira. Desculpa aí, gente. M1 é igual a quê? Concentração vezes o volume. Se eu for fazer aqui, ó, eu sei que M1 vai ser igual a quê? Concentração vezes o volume. M1 linha aqui, ó, vai ser igual a quê? Concentração linha vezes o volume linha. Para finalizar aqui, M1 final vai ser igual a quê? Concentração final vezes o volume final.
Bom, a gente viu que a solução final, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que soma as massas do soluto. Quando eu estou trabalhando soluto, estou trabalhando com mistura com soluções do mesmo soluto. E o volume final vai ser a soma dos volumes dessas duas soluções. Partindo dessa fórmula daqui, ó, da massa, eu consigo deduzir a fórmula da mistura. Observa aqui, eu vou copiar essa fórmula embaixo. M1F vai ser igual a quê? M1 inicial, da solução 1, né? Mais M1 linha. Se eu for substituir aqui, ó, esse M1 por CV, e esse aqui também, ó, C', V', e aqui C final, V final, eu chego nessa fórmula aqui. M1 final vale o quê? C final vezes volume final. M1 vale o quê? É igual a CV. M1 linha é igual a C' vezes V'. Vamos supor agora, gente, se eu tivesse aqui 3 soluções. E aqui ia ter um volume final também, né? A solução final aqui. Pronto. A massa do soluto aqui final sempre vai ser a massa do soluto de cada uma dessas soluções. No caso aqui, ó, vou chamar a primeira de M1. Vou chamar M1 linha. Aqui M1, duas linhas. O volume ia ser a mesma coisa. Ia ser o volume V mais o volume V' mais o volume duas linhas. Somando tudo isso aqui, ó, ia chegar aqui no meu volume final. Ou seja, o volume final sempre vai ser a soma de todos os volumes da mistura. Se tiver mais de uma solução, duas ou três, vai ser o volume de todas elas juntas. A mesma coisa serve para a massa. Bom, a gente já tem essa ideia, né? Mas geralmente a gente trabalha com duas soluções. E uma segunda ideia que eu quero passar para vocês é sobre o número de mols. Aqui, do jeito que eu estou trabalhando com massa, concentração comum nesse caso, né? Eu posso também trabalhar com molaridade. Vou desenhar as três soluções aqui novamente. Duas, quer dizer. E aqui vai ser minha solução final. Vou botar um F aqui. Aqui vai ser a linha. E aqui é a solução inicial. Aqui, se eu for trabalhar com número de mols, eu vou ter o número de mols iniciais da solução 1. Aqui eu vou ter o número de mols da solução linha. E aqui eu vou ter o número de mols finais do soluto final. Aqui, que seria o quê? Número de mols da primeira solução mais número de mols da segunda solução. E o volume a gente já estudou, né? Que é a mesma coisa aqui. Volume linha. E aqui eu tenho meu volume final. Que seria o quê? Volume mais volume linha. Pronto. Se eu tenho o número de mol, tenho o volume, então eu consigo calcular o quê? A molaridade. Aqui vai ser a molaridade linha. E aqui vai ser a molaridade final. Se eu for fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó, mas de vez de utilizar a massa, eu vou utilizar essa equação aqui, que é o número de mols. A gente sabe que a fórmula da molaridade, um parênteses aqui, a fórmula da molaridade é o quê? Número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litro. Se eu fosse fazer a substituição nessa equação aqui, conforme eu fiz essa troca aqui, essa equação também pode ser usada assim, quando eu estou utilizando a molaridade. M final vezes volume final igual a quê? M vezes V mais M' vezes V'. Pronto. Eu posso utilizar essa lógica para qualquer forma de expressar a concentração. Mas eu vou focar nessa molaridade, que é a mais comum da química que a gente vai trabalhar, e concentração comum. Mas eu poderia usar para título, porcentagem, ppm, também pode ser utilizado. Tá bom? Bom,
Já passamos o primeiro slide aqui, vamos para um exemplo. Uma solução que apresenta 400 gramas de NaCl dissolvidos em 1.500 ml de solução é misturada a outra solução que possui 25 gramas de NaCl dissolvidos em 500 ml da solução. Aqui pergunta qual é o volume, massa do soluto e concentração comum da solução final. Bom, eu antecipei aqui e copiei os dados, né? Ó, tudo que vier daqui para cá, né, vai ser referente à primeira solução. Aqui vai ser a massa da primeira solução, a massa do soluto, e aqui vai ser o volume da primeira solução. A segunda solução vamos chamar solução linha. Então aqui ó, vai ser a massa do soluto em linha, e aqui vai ser o volume da solução linha. E eu tinha escrito aqui antecipadamente. Bom, vou desenhar aqui para a gente conseguir enxergar o que está se passando. Aqui eu vou chamar de solução normal. Aqui eu vou ter 400 gramas do soluto. Vou transformar para litro, é só dividir por 1.000, né? 1,5 litros. Peguei esse valor aqui e dividi por 1.000. Aqui eu vou ter uma solução linha agora. Uma solução linha que tem o quê? 250 gramas para 500 ml, que eu vou transformar para litro, né? Vai ser 0,5 litros. E aqui eu vou produzir uma solução final. Aqui eu vou ter um V final, a massa do soluto final e uma concentração final. Bom, nesse caso aqui, ó, eu não preciso aplicar necessariamente aquela fórmula da mistura que a gente viu, né? Concentração final vezes volume final é igual a massa vezes volume, concentração vezes volume mais concentração linha vezes volume linha. Eu não sou necessário aplicar essa fórmula. Porém, eu posso aplicar a fórmula da concentração comum aqui direto. Concentração comum nada mais é do que a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Eu consigo chegar aqui, ó, a massa do soluto da concentração final e o volume também da concentração final. Só basta o quê? Eu somar esses valores aqui, ó. Então vamos lá, né? Vou separar aqui. Concentração final vai ser igual a quê? Massa do soluto final em gramas dividido pelo volume final em litros. Massa do soluto final vai ser a soma desses dois aqui, ó. Então vai ser o quê? 400 mais 250. Dividido aqui, ó, pelo volume final, que vai ser a soma desses dois volumes aqui, ó. 1,5 mais 0,5. Somando aqui, eu vou ter o quê? 650. Vou apagar aqui, ficou feio. Vou ter que é igual a 650. Dividido por 2. Se eu for dividir aqui, vai ser o quê? 325. Como aqui é gramas por litro, então a unidade aqui vai ser o quê? Gramas por litro. Minha resposta é essa daqui. Gente, para quem teve dúvida, por que o M1 ficou desse jeito? Que a soma de M1 final é igual a quê? A soma desse M aqui, esse M aqui, ó, mais esse M1 linha daqui, ó. E o volume final vai ser o quê? Volume dessa solução e o volume dessa outra solução, que é a soma deles.
Se eu for substituir aqui, ó, vai ser 400 mais 250, que ia ser 650. E aqui vai ser 2 litros. Acho que em gramas. Bom, vamos para a próxima questão. Uma solução que apresenta 0,4 gramas por litro de sacarose dissolvido em 150 ml de solução é misturada, aqui, ó, a outra solução que possui 0,2 gramas por litro de sacarose. Observe que é o mesmo soluto aqui, dissolvido em 500 ml de água. Não, 50 ml de água. Qual é o volume qual é o volume e a concentração da solução final? Bom, gente, ele não especificou qual é a concentração, mas a gente vê aqui que as concentrações que estão sendo trabalhadas é gramas por litro. Então, nossa resposta também tem que estar em gramas por litro. Bom, separando os dados da primeira solução, que é esse daqui, ó, da primeira solução, com o da segunda solução, que é essa daqui, ó, a gente temos que... Portanto, ele quer saber aqui no final das contas, qual seria o volume final e a concentração final. Bom, vou desenhar aqui, mas é só para a gente conseguir enxergar, mas não é necessário desenhar. Aqui eu vou botar só linha, só para lembrar que é solução. Aqui é só o normal. Aqui vai ser só o final. Bom, aqui minha concentração 0,4 gramas por litro. E volume de... Vou transformar para litro logo, né? 15. 0,15. Aqui eu vou ter o quê? 0,2 gramas por litro dividido por 0,05 litros. E no final aqui eu vou ter a soma desses dois. Opa, eu quero saber a concentração final no caso, né? E o volume final já dá para encontrar aqui somando esses dois. O volume final vai ser igual a quê? V mais V'. Então aqui, ó, ficaria o quê? 0,15 mais 0,05. V final, 0,2 litros. Só falta encontrar aqui, ó, a concentração final. Aplicando naquela fórmula de mistura, né? Concentração final vezes volume final é igual a quê? Concentração vezes volume mais concentração linha vezes volume linha. Substituindo os valores, vamos reorganizar primeiro. Vou passar esse V para cá. Vai ficar o quê? CF, C vezes V, mais C', V', dividido aqui, ó, por VF. Agora é só substituir os valores na equação. A concentração aqui dessa primeira equação é 0,4 e o volume é 0,15. 0,4 vezes 0,15, mais o da segunda solução, que é 0,2 e 0,05 litros. Dividido isso aqui tudo pelo volume final da solução, que é 0,2 litros. Bom, se eu for resolver essa conta aqui, ó, vai ser igual a 4 vezes 15, 60. Tenho que andar 3 casas aqui, vai ser 0, ser 0,6. Esse zero à esquerda aqui não conta. E a mesma coisa aqui, ó. Ser 0,01. Bom, se eu for somar esses dois aqui, ó, vou ter que 0,07 dividido por 0,2, que é igual a, corta esse zero aqui com esse, 0,35 gramas por litro. Essa aqui é a minha segunda resposta. Minha primeira resposta foi essa.
Agora a gente vai trabalhar mistura de solução com soluto diferente aqui, ó, e não reagem entre si. Vamos ver aqui o esquema. Aqui eu vou ter uma solução, que eu vou chamar de M1, a massa do soluto aqui, que no caso vai ser o sal, e um volume da solução, que eu vou chamar só de V, que representa aqui, ó, 1.500 ml. Na segunda solução, aqui já é outra solução, eu vou chamar de M1'. Meu soluto aqui é o quê? O açúcar. E a solução aqui, ó, vou chamar de V', tem volume de 500 ml, 3.500 ml. No final, solução final, depois que eu misturo essas duas soluções, como o soluto aqui não são idênticos e não interagem entre si, eles vão permanecer constantes. Essa aqui é a minha primeira observação. Eles vão permanecer o quê? Constante. Ou seja, minha massa inicial vai ser igual à minha massa final. No caso aqui da solução 1, a minha massa inicial era 40 do soluto. No final aqui, ó, M1 final, por causa do sal, ele permanece constante. A mesma coisa eu posso falar para o açúcar. Ó. Meu M1' antes vai ser igual ao meu M' final. Que é o caso daqui. Ó. E o volume final vai ser a soma do volume dessas duas soluções. Então, aqui vai ser o meu volume final. Ou seja, o que vai variar aqui vai ser o volume da solução final. Se eu vario o volume, eu estou variando também aqui, ó, a concentração final. Mas essa concentração final, eu vou ter duas concentrações. Eu vou ter uma concentração referente a açúcar, vou representar por Ca, e uma concentração referente aqui, ó, ao sal, vou chamar de Cs. Deu para entender isso aqui? Deu, né? E um outro detalhe. Como eu aumentei o volume das soluções aqui, ó, que aqui era antes, aqui é final. Se eu aumentei o volume, eu vou ter uma diminuição da concentração. Tranquilo isso aí? A segunda observação a gente já falou aqui, que era soma, o volume final vai ser a soma dos volumes de cada uma das soluções. E por fim, ó, o segredo da fórmula de mistura está nessa relação aqui. Se a gente souber como comporta-se o soluto, a gente consegue deduzir a fórmula da mistura. Para esse caso aqui, quando eu tenho soluto diferente e não reagem entre si, a gente observou que a massa inicial aqui, ó, dessa primeira solução, vai ser igual à massa dela, da solução nova, que é a mistura, né? Final. A gente sabe que concentração, a gente já viu, né? É massa do soluto em grama, dividido pelo volume da solução em litro. Eu posso reorganizar essa equação ficando com massa do soluto vai ser igual ao quê? Concentração vezes volume. Observe, nesse primeiro exemplo aqui eu vou chamar referente ao sal. E esse outro exemplo aqui eu vou chamar referente a açúcar. Bom, vamos aqui. A gente viu que a massa do sal inicial é igual à final, né? Bom, se eu for fazer esse esquema daqui, ó, eu posso substituir na equação aqui. Ó. No lugar de eu copiar M1, eu vou copiar aqui a concentração vezes o volume dessa primeira solução. C vezes V. E aqui seria o quê? C final vezes V final. E esse aqui é referente ao sal. Vocês sabem que eu falei aqui, né, que eu vou ter uma concentração do sal e uma concentração do açúcar. A gente deduziu a fórmula do sal. De forma análoga, eu posso fazer aqui também para o açúcar. Vai ser igual a M1' final. Vou substituir aqui, eu vou ter o quê? C', V', ia ser igual a quê? C final
vezes V final. Tranquilo? Tranquilo, né? Pronto. Eu acho que nesse quadro aqui era tudo que eu tinha que falar, né? Lembrando de tudo que eu fiz aqui com a massa do soluto, eu também poderia trabalhar com, vou abrir até um parênteses aqui, ó, com o número de mols do soluto. No caso aqui da primeira solução, eu poderia trabalhar o quê? N1 igual N1 final. Toda vez que eu falar em mol aqui, eu estou falando de molaridade. Eu vou trabalhar com essas duas concentrações, comum e molaridade. Então, aqui, se eu for substituir, ia ter também a molaridade vezes o volume. E aqui eu ia ter molaridade final vezes o volume final do sal aqui. E a mesma coisa eu poderia fazer também para o açúcar. Número de mols do açúcar inicial é igual ao número de mols do açúcar final. Substituindo aqui, eu tenho molaridade vezes volume, que era igual a molaridade final vezes volume final. Bom, vamos para um exemplo. Gente, esse exemplo aqui, de todos, aqui eu vou até botar um asterisco, ele é muito importante, vocês terem ideia dele aqui, tá certo? Bom, vou ler a questão. 200 ml da solução com concentração de 0,8 mol por litro de NaCl, que NaCl é o meu primeiro soluto, são misturados com 100 ml da solução 1 molar. Lembrando que molar é a mesma coisa de mol por litro, é a unidade de concentração. E o meu segundo soluto aqui, ó, seria cloreto de cálcio. A concentração em mol por litro do íon cloreto na solução resultante é... Bom, gente, eu vou copiar os dados aqui das duas soluções. Essa primeira solução aqui é referente ao NaCl. E a segunda solução aqui é referente a CaCl2. Como os dois são sal e são iônicos, quando ele se mistura com água, no caso aqui, ó, o NaCl, quando ele está em água, o que vai acontecer? Eles vão se separar. O metal aqui vai ganhar carga positiva e o ametal vai ganhar carga negativa. Como aqui eu tenho uma molécula, aqui eu vou ter uma molécula de sódio, quando se separar, né, com carga positiva, mais uma molécula de cloro com carga negativa. Nesse caso aqui, ó, vou ter uma molécula de CaCl2. Quando ele reagir com água, só posso fazer isso porque eles são iônicos, eles vão formar íons com água. Ele vai ser só voltado, eles vão dissociar. Aqui eu vou ter uma molécula de cálcio, 2 mais, que é o metal. Mas aqui, ó, aparece o número 2 aqui, ó. 2 moléculas de cloro com carga negativa. Bom, vocês observam aqui, ó, o sódio, ele só vai ter um cloro. Quando eu separar, né, a molécula, o cálcio aqui eu vou ter 2 cloros. Quando eu separar a molécula. Sim, diante disso, agora a gente vai calcular o número de mols da solução 1 do NaCl e da solução do CaCl2. Vamos calcular aqui. NaCl primeiro. A fórmula da molaridade é igual a quê? Número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Aqui o volume está em ml. Passando para litro, fica 0,2 litros. Se eu for reorganizar essa fórmula, eu sei que N1 vai ser igual a quê? Molaridade vezes o volume da solução. A molaridade já foi dada aqui na questão, 0,8. E o volume também. Se eu for substituir aqui, eu encontro o número de mols. 0,8 vezes 0,2. Multiplicação aqui vai ser igual a 0,16
mols de NaCl. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o cálcio. Aqui vai ser o mesmo raciocínio, então já vou botar a fórmula aqui já adiantada. N1, linha, vai ser igual a molaridade linha, vezes o volume da solução linha. Opa, gente, aqui é molaridade. Bom, a gente viu que a molaridade aqui é 1, e o volume da solução aqui é 100 ml para litro, dividido por 1000, vai ser 0,1 litros. Então, aqui eu vou ter o quê? Número de mols igual a 0,1 mol. Agora vamos para o pulo do gato aqui, hein? O cerne da questão. Observa aqui que os dois sais têm um íon em comum, que é o Cl. E a equação pergunta a concentração desse íon comum, que é o Cl. Então, para isso, a gente tem que saber um conceito de dissociação. Eu só posso fazer isso quando eu estou trabalhando com o número de mols, tá certo? O número de mols do sal aqui é 0,16 mol. Quando eu dissocio, se eu tiver uma partícula, ele vai dividir em um átomo de sódio e um íon de cloro. Um íon de sódio e um íon de cloro. Se eu tiver 0,16 mol, então vou ter o quê? 0,16 mol de cada um deles. Por que isso é possível? Aqui eu tenho uma molécula, ela vai se partir ao meio. Se eu tiver 0,16 moléculas, eu vou ter também 0,16 moléculas de sódio e 0,16 moléculas de cloro. Ou seja, partiu no meio, então vou ter a mesma quantidade de moléculas da concentração inicial. Aqui já é um pouco diferente. Se eu for partir aqui no meio, o cálcio está na proporção de 1 para 2. Então, eu vou ter o dobro de cloro em relação ao cálcio. O cálcio aqui, ele tem, essa molécula toda aqui tem concentração de quê? 0,1 mol. Quando eu separo ela, eu vou ter 0,1 mol de cálcio. Porém, como aqui ele tem duas moléculas de cloro por cada molécula, eu vou ter o dobro. Vou ter 2 vezes 0,1 mol, que no caso aqui vai ser 0,2 mols. Essa é a sacada. Se possível, vocês devem assistir essa questão aqui mais de uma vez até fixar esse raciocínio aqui. Bom, diante disso aqui, vamos calcular agora a concentração do número de mols do Cl, menos nas duas soluções. Na primeira solução do NaCl, vou botar aqui logo, né? Ó, número de mols do Cl, desse primeiro sal aqui, ó, vai ser igual a 0,16 mols. Desse outro aqui, ó, que eu vou chamar número de mols Cl', ser igual ao quê? A 0,2 mols. Então, o número de mols finais, a solução final do Cl, vai ser igual ao quê? Número de mols do Cl, que é dessa primeira solução, mais número de mols do Cl'. Substituindo aqui, ó, 0,16 mais 0,2. Então, aqui eu tenho 0,36 mols. Pronto. Eu já tenho o número de mols aqui. Eu posso calcular também o volume final da solução, né? Meu volume final da solução vai ser o quê? Volume do NaCl mais o volume linha do CaCl2. Substituindo aqui, fica o quê? 0,2 litros mais 0,1 litros é igual a 0,3 litros. Então, a molaridade final, com referência ao cloro, que a gente está utilizando o número de cloro aqui, é igual a quê? Número de cloro final
dividido pelo volume da solução final. Substituindo 0,36 dividido por 0,3. Vou dividir aqui, vai ser 1,2 mols por litro. Resposta aqui da questão. Bom, gente, essa era o que eu queria falar hoje para vocês. Vou ficando por aqui. E eu deixei uma lista de exercícios para vocês praticar em casa também. Até mais, bons estudos.